Olá, como vai? Aqui é Igor Carvalho. Nos últimos 3 vídeos, nós vimos sobre a planilha de cálculo de análise de risco. Podemos ver as suas funcionalidades, a forma de inserir os dados na planilha para obter o risco total de uma edificação. Nesse vídeo de agora, nós vamos resolver na planilha, utilizando a planilha de cálculo para análise de risco, nós vamos resolver um estudo de caso da norma. O estudo de caso relacionado à análise de risco de uma casa de campo. É um estudo de caso simples. Nós vamos começar agora a preencher os dados na planilha de análise de risco e ver os resultados que a planilha nos fornece. Dessa forma, nós vamos poder comparar os resultados da norma com os resultados da planilha. Essas são as características da nossa casa de campo, da casa de campo a ser feita na planilha de cálculo de análise de risco. É uma edificação que possui 6 metros de altura, 20 metros de largura, possui 2 linhas, uma linha de energia enterrada, logo aqui, e de comprimento de 1.000 metros, uma linha de sinal aérea com comprimento também de 1.000 metros, e nós podemos ver que essa edificação foi dividida em 2 zonas de risco. Zona 1, que é a zona externa, e zona 2, que é a zona interna. Nessa parte do estudo de caso, nós temos os dados relevantes e características. A tabela E.1, caso de campo, nos fornece todos os dados relevantes a serem preenchidos na nossa análise de risco. A tabela E.2 fornece os dados relacionados à linha de energia e E.3 nos fornece os dados relacionados à linha de sinal. Vamos começar a preencher esses dados na planilha de cálculo de análise de risco. Para se começar a fazer análise de risco na planilha de cálculo, nós vamos na parte de características da estrutura, preencher os dados de características da estrutura. Como eu lhe mostrei anteriormente, a tabela E.1 da casa de campo nos dá as características da estrutura e meio ambiente. A primeira informação que tem nessa tabela é a densidade de descarga atmosférica para a Terra. A gente pode pesquisar utilizando o botão clique aqui ou já preencher aqui o dado que está na norma, que é de 4,0, a densidade de descarga atmosférica para a Terra. A próxima informação que temos lá é as dimensões da estrutura. É uma estrutura com formato prismático simples, quadrado ou retângulo, então nós vamos preencher aqui. A norma nos dá que as dimensões dessa estrutura é 15 de largura por 20 de comprimento e 6 de altura. Fator de localização. De acordo com o estudo de caso, o fator de localização é estrutura isolada, nenhum outro objeto nas vizinhanças. SPDA instalado, não possui SPDA instalado. Agora, vamos preencher os dados relacionados à linha de energia, a linha 01. De acordo com o estudo de caso, a primeira coisa a se preencher é se possui esta linha ou não. Sim, possui essa linha. De acordo com o estudo de caso, o comprimento dessa linha é de 1.000 metros, já está aqui como 1.000, a gente pode preencher. A linha de energia, ela é enterrada. Fator do tipo de linha, uma linha de energia, baixa tensão ou sinal. O fator ambiental, informado pela norma, é rural. Blindagem da linha. Essa linha não possui blindagem, não blindada. Blindagem, aterramento e isolação. Também nenhuma blindagem, nem aterramento, nem isolação. Só que ela é uma linha enterrada, não blindada. Conforme a segunda opção aqui, ó. Feito isso, vamos preencher as informações relacionadas à edificação adjacente. Conforme informado na norma, não possui edificações adjacentes. Então, você mantém aqui como os valores 0. Esse campo em amarelo, você vai manter os 3 valores em 0. Fator de localização da estrutura.
não existe uma estrutura adjacente, então não importa esse valor, o que você colocar aqui, não vai ser determinado nenhum valor para CD. Tensão suportável, de acordo com a norma, informa que é 2,5 kV. Tensão suportável do sistema interno. E aqui embaixo, linha de energia, que é o que nós estamos considerando para essa linha 1. Agora, para a linha 2, as seguintes informações são consideradas. Existe uma linha 2, vamos preencher aqui. Outra parte é fator de instalação, é uma linha aérea, não é enterrada, é uma linha aérea, linha de sinal. Uma linha de sinal de baixa ou sinal, conforme está aqui. Fator ambiental rural. Blindagem, não possui nenhuma blindagem. Não blindada. Blindagem, aterramento e isolação, também nenhuma. Mas ela é uma linha aérea, não blindada. Temos que considerar isso aqui. Informações relacionadas à estrutura adjacente. Também não possui nenhuma estrutura adjacente, mantém tudo como zero, do jeito que está aqui. É uma estrutura isolada. Tensão suportável na estrutura do sistema interno é de 1,5, conforme informado na norma, no estudo de caso, da casa de campo. E essa é uma linha de sinais. Pronto, os fatores estão carregados aqui. Essas são as características ambientais, características da estrutura e ambientais informadas dentro da norma. Agora, a gente vai para a definição das zonas de risco. Quantas zonas de risco? Nós vimos que essa edificação foi determinada com duas zonas de risco, zona 01 e zona 02. Vamos voltar na norma para verificar como que foi definida essas zonas de risco. Aqui no item E.2.2, definição das zonas em uma casa de campo, as seguintes zonas principais podem ser definidas: Z1 fora da casa e Z2 dentro da casa. Foi assumido, nesse estudo de caso da norma, foi assumido que Z1 não possui pessoas nessas zonas de risco fora da casa. Durante a tempestade não haverá pessoas fora da casa. Portanto, devido a essa consideração, Z1 foi desconsiderado. O seu RA vai ser igual a zero, você não vai ter pessoas expostas a esse risco. Então, nós vamos calcular aqui somente o Z2, que é a zona de risco dentro da casa, a única zona de risco que vai contribuir para o risco na edificação. Algumas características da zona Z2 são mostradas aqui nessa parte da norma. Dentro da casa, somente uma zona Z2 é definida, levando em consideração que ambos os sistemas internos, energia e telecom, se estendem através da casa. Nenhuma blindagem espacial existe. A estrutura é um compartimento único à prova de fogo. Perdas são assumidas como constantes em toda a casa e correspondem aos valores médios típicos da tabela C1. O fator resultante válido para a zona Z2 é reportado na tabela E4. Essa tabela E4 são as informações relacionadas à zona de risco Z2, que nós vamos preencher agora também na nossa planilha de cálculo de análise de risco. O tipo de piso, vamos preencher lá proteção contra choque, descarga atmosférica na linha, se existe risco de incêndio, proteção contra incêndio, qual a blindagem espacial, se existe ou não blindagem espacial interna, informações sobre energia, sobre a linha de sinal, nesse caso telecom, e o tipo de perda identificado na edificação. Nós vamos preencher isso agora dentro da nossa planilha de análise de risco. Vamos agora para a zona 01, que é externa à casa. Para a identificação dessa zona, nós vamos colocar aqui em cima casa de campo, área externa. Como nós vimos na norma, essa área externa não está considerando a existência de pessoas nessa zona de risco. Para que os cálculos não considerem essa zona de risco, você tem que fazer uma coisa. Não precisa preencher as características da zona.
Mas, no caso aqui, perda de vida humana, para que não seja considerado perda de vida humana nessa área, nessa zona de risco, você vem cá e preenche como zero o número de pessoas na zona de risco. Aqui, você deixa como zero. Você fazendo isso, considerando zero pessoas na zona de risco, que é o que nós estamos considerando para esse estudo de caso da casa de campo, na zona Z1, você pode ver que as suas componentes de risco, nenhuma delas são calculadas, porque não existe pessoas nessa área, certo? Então, aqui nós temos que a zona de risco 01 não possui risco devido a tipo de perda humana. Outra coisa importante de fazer também é perda inaceitável de serviço ao público. Você considera que não existe. Também, as componentes de risco não serão calculadas dessa forma. Nenhuma das componentes de risco serão calculadas. Outra coisa importante é, em L3, considerar que é obra comum. Não há risco de perda de patrimônio cultural. Considera como zero também. Aí, nenhuma das componentes de risco serão calculadas. E, por último, perda de valor econômico. Você considera que não será feita avaliação de perda de valor econômico, para que as componentes de risco também não influenciem no risco total da sua edificação. Dessa forma, você está desconsiderando a zona de risco 01, igual feito pela norma, pelo estudo de caso da casa de campo. Feito isso, nós vamos agora preencher a zona de risco 02. Zona de risco 02. Vamos colocar aqui, identificar casa de campo, área interna, que é a nossa zona de risco 02. De acordo com a norma, o tipo de piso para a zona de risco 02 é linóleo. Vamos preencher aqui. A proteção contra choque, de acordo com o estudo de caso, também é nenhuma medida de proteção contra choque existente. Proteção contra choque, descarga atmosférica na linha, também nenhuma medida de proteção existente. O risco de incêndio ou explosão, considerado para esse estudo de caso, é baixo. Vamos selecionar aqui, risco baixo de incêndio. Proteção contra incêndio. De acordo com o estudo de caso, não existe também nenhuma proteção, nenhuma providência de proteção contra incêndio. O campo blindagem espacial. Sem blindagem espacial. Agora nós vamos para os dados relacionados à linha 01, que é a linha de energia. Fiação interna. De acordo com a norma, é não blindada, laço dos condutores em um mesmo eletroduto. O KS3 é igual a 0,2. Então é caso não blindado, preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laços, que é esse item aqui, ó. KS3 igual a 0,2. Para a linha 2, que é a de sinal, a informação que temos é que fiação interna não blindada, grandes laços maior que 10 metros quadrados. O KS3 é igual a 1. Então, grandes laços, não blindada, com grandes laços, sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços, que é o KS3 igual a 1, conforme está aqui. Sistema de DPS, se existe ou não sistema de DPS. Não existe, sem DPS instalado e também sem DPS coordenados. Não existe sistema de DPS coordenado. Preenchidas as características, agora vamos preencher as características relacionadas ao tipo de perda identificado nessa edificação. Foi identificado o tipo de perda de vida humana. Para o tipo de perda de vida humana, o primeiro campo aqui é tipo de perigo especial. Se existe algum tipo de perigo especial. Se existe baixo nível de pânico, nível médio, dificuldade, alto nível de pânico. Nesse caso, sem perigo especial. Para o tipo de dano D1, que é o ferimento, já está selecionado aqui, que é 10 a menos 2. Esse valor é fixo. Danos físicos, LF está igual a 10 a menos 1, que é residencial. Nesse caso aqui, ó, hospital, hotel, escola, edifícios cívicos ou residências. LF1 igual a 1 vezes 10 a menos 1. E falhas de sistemas internos
LO é não aplicável, de acordo com a norma. Não tem esse tipo de dano de falha de sistemas internos. Outra informação a ser preenchida é o número de pessoas nas zonas de risco. Nesse caso, NZ, eles estão considerando 5 pessoas nas zonas de risco. Outra informação, o número total de pessoas na estrutura também são 5 pessoas, considerando o tempo de ocupação por dia 24 horas, 365 dias por ano. Feito isso, nós já preenchemos todas as informações relacionadas ao tipo de perda humana e nossos componentes de risco já foram todas calculadas automaticamente. De acordo com a norma, não existe perda de serviço ao público, porque é uma casa de campo. Então, aqui você mantém como não existe. E nenhuma das componentes de risco serão calculadas. Também não existe perda de patrimônio cultural, mantém como obra comum, e sem avaliação de perda econômica. Prontinho. Todos os dados relacionados ao estudo de caso de campo já foram preenchidos. Agora, nós só vamos verificar as zonas de risco 3, 4 e 5, que não estão sendo consideradas no nosso estudo de caso. Vamos só verificar se não existe nenhuma informação lá que possa prejudicar nossos cálculos. Para a perda de vida humana, para que ela não influencie nossos cálculos, nenhuma pessoa está nas zonas de risco. Ok. Não existe perda ao público, obra comum e sem avaliação. Ok. Zona de 0,3 não vai influenciar. Zona 0,4 mantém aqui como zero, para que ela não exista nos nossos cálculos. Não existe atendimento ao público. Obra zero. Também sem avaliação econômica. 0,5. Mesma coisa, verificar só que não tem pessoas na zona de risco. Dessa forma, nenhuma componente de risco será calculada. Não estamos considerando perda de serviço ao público aqui, nem perda de patrimônio cultural e sem avaliação econômica. Ok. Então, dessa forma, nenhuma dessas zonas estão sendo consideradas na nossa edificação, somente a zona 2. Então, não temos zona 01, não temos zona 03, 04, nem 05. Agora vamos para análise e proteções. Na planilha de análise e proteções, nós podemos ver as zonas de risco que foram calculadas. Como podemos ver, a zona 01 não foi considerada. Portanto, não temos nenhuma componente de risco na zona 01, está toda como zero. A zona 02 já foi considerada, que é a parte interior da casa. Nós temos aqui a componente RA, RB, RU, RV preenchidas no risco 1. Não temos risco de perda de serviço ao público, R2, não temos risco de patrimônio cultural, R3, e não temos análise de valor econômico, de perda de valor econômico, é o R4. E como nós vimos no estudo de caso, as zonas 03, 04 e 05 não são consideradas. Aqui logo abaixo, o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar isso daqui. Nós podemos ver que, de acordo com os resultados das componentes de risco, dos cálculos de análise de risco, nós temos aqui a componente RA, RB, RU, RV, que nos dá um risco total de 2,5 vezes 10 a menos 5, que é maior do que o risco tolerável. Dessa forma, a nossa planilha está nos indicando que sim, existe a necessidade de proteção. O que nós vamos fazer para poder salvar esse resultado? Vamos copiá-lo. Vamos vir aqui, buscar uma ferramenta de captura. Essa ferramenta. Selecionar o campo a ser capturado, a ser copiado, para a gente guardar esse valor de resultado. Esse resultado, vamos copiá-lo, minimiza aqui e vamos copiar neste campo. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores,
É importante guardar esse valor aqui para que ele sirva de comparação depois que você aplicar as medidas de proteção. Pronto. Agora o próximo passo é selecionar as medidas de proteção para que esse valor total fique igual ou menor que 1 vezes 10 a menos 5. E esse daqui passe de sim para não. Antes de selecionar as medidas de proteção, vou mostrar um campo aqui abaixo para você. Nesse campo, tipos de risco que requerem proteção, ele está mostrando para a gente quais os tipos de risco que estão necessitando proteção. Nesse caso, nesse estudo de caso, é o R1, perda de vida. Mostra que, sim, necessita de proteção, devido a R total ser maior do que o R tolerável. Há SPDA instalado? Não há SPDA instalado. E tem uma nota aqui, nota A. Se RA mais RB menor que RT, um SPDA completo não é necessário. Neste caso, DPS, de acordo com a BNT-NBR 5419/4/2015, são suficientes, somente instalação de DPS. Você pode fazer essa comparação aqui, ó. RA mais RB, se eles são menores do que o risco tolerável. Onde você vai encontrar esse RA e esse RB na sua planilha? Vamos voltar aqui acima. Logo acima, na zona 02, nós vamos ver aqui do lado, aqui ó, zona 02. Estamos na zona 02, nós temos aqui ó, que RA mais RB. RA mais RB é igual a 0,1 vezes 10 a menos 5. RA mais RB não é maior do que RT, porque RT é 1 vezes 10 a menos 5. Então, somente RA com RB não é maior do que o risco tolerável. A gente cai naquela situação lá. Voltando logo abaixo aqui. Então, o que essa nota está falando? Se RA mais RB for menor, que é o caso, um SPDA completo não é necessário. Neste caso, DPS, de acordo com a norma da 5419/4/2015, é o suficiente. Vamos ver o que a norma dá de solução para esse estudo de caso. Vamos voltar na norma. De acordo com a norma, no item E.2.5, risco R1, seleção das medidas de proteção, ele fala o seguinte: de acordo com a tabela E.7, as contribuições principais ao valor de risco são dadas por componente RV, descargas atmosféricas na linha, que equivale a 96% do risco total, e a componente RB, descargas atmosféricas na estrutura, de 4%. Para reduzir o risco R1 a um valor tolerável, as medidas de proteção que influenciam os componentes RV e RB devem ser consideradas. Medidas adequadas incluem instalação de DPS de nível 4 na entrada da linha, ligação equipotencial para descargas atmosféricas, para proteger ambas as linhas de energia e telefones na casa, de acordo com a tabela B7. Isso reduz o valor de PEB, devido aos DPS nas linhas conectadas, de 1 a 0,05 e os valores de PU e PV pelo mesmo fator. Outra solução é instalação de um SPDA de classe 4, incluindo as ligações equipotenciais de descargas atmosféricas obrigatórias, de acordo com a tabela B.2 e B.7. Isso reduz o valor de PB de 1 para 0,2 e o valor de PEB, devido ao DPS nas linhas conectadas, de 1 a 0,05. E, finalmente, os valores de PU e PV pelo mesmo fator. Olha só, aplicando aquelas medidas de proteção, nós temos esses resultados aqui, certo? Para poder reduzir. Agora, a gente tem que fazer a escolha da solução, tem que vir devido a fatores técnicos e econômicos. Nós já vimos isso anteriormente, num vídeo anterior, que não é só os fatores técnicos que definem a solução adequada, também os fatores econômicos. Portanto, voltando na nossa planilha de análise de risco, vamos aplicar estas medidas de proteção para ver o que nós vamos obter de resultado.
Voltando aqui, nós vimos que a nossa zona 02, que é a zona de risco, onde está contribuindo com os nossos riscos. De acordo com a norma, ela solicita a instalação de DPS de nível 4. Nós vimos que RB mais RA não é maior que o risco tolerável e que não necessita de aplicação de um SPDA completo para a edificação. Vamos ver a aplicação de o DPS de nível 4, o que ocorre com a nossa edificação. Aplicando um DPS de nível 4 na zona 2, que é o que está aqui agora, vamos ver o que aconteceu com o nosso risco. Olha só, o risco nosso reduziu. Como você pode ver aqui, ó, componente de risco para estrutura sem proteção de 2,5 vezes 10 a menos 5 para 0,223 vezes 10 a menos 5. Já está protegida a nossa edificação. Por isso que nós colamos, antes de aplicar as medidas de proteção, nós colamos essa figura aqui em cima, para poder justamente fazer essa comparação entre um e outro. Somente a aplicação do DPS já foi o suficiente para poder determinar, para poder reduzir o risco na edificação. Caso você opte por aplicar também uma proteção, um SPDA completo, você teria que vir aqui, ó, nessa parte, onde está aqui, ó, logo abaixo de medidas de proteção, SPDA instalado, solicitar a instalação de um SPDA de nível 4 também. Instalando um SPDA de nível 4, você pode ver que o seu risco diminuiu mais ainda. Foi para 0,141 vezes 10 a menos 5. Cabe ao projetista verificar qual a melhor solução técnica e economicamente viável. Certo? Mas você pode ver que, aplicando essas duas medidas de proteção, o risco foi reduzido para igual ou menor que o risco tolerável. Vamos supor que eu resolva deixar a estrutura protegida por SPDA nível 4 e retire o DPS. Vamos ver o que acontece? Temos aqui na zona 2 DPS instalado. Vamos retirar o DPS. Sem DPS. Agora nossa estrutura está somente com SPDA instalado e sem DPS na zona 2. O que acontece? Você pode observar que houve uma redução de risco, sim, mas não foi significativo. Por quê? Como a gente viu no estudo de caso, a componente RV é a componente que mais está contribuindo para o risco total na edificação. E a aplicação de uma estrutura de SPDA não gera redução significativa no RB, vai gerar uma redução em RA e RB, como a gente pode ver justamente aqui, ó. Houve uma redução em RA, em RB, mas RU e RV, principalmente RV, que é o que mais contribui para o risco, não houve redução. Então, para que a gente obtenha a redução necessária, é preciso instalar DPS para essa edificação. A gente vê que a contribuição do SPDA não é tão significativa, mas a instalação do DPS sim. E aí obtemos o resultado final, que é de 0,223 vezes 10 a menos 5, estando a nossa edificação protegida, adequadamente protegida. Voltando abaixo, aqui naquela tabela onde nós vimos os riscos que requerem proteção, o que aconteceu? Após determinar as medidas de proteção, aparecem as seguintes mensagens aqui. Você lembra que antes aparecia aqui que necessita de proteção. Agora, com as medidas de proteção instaladas, não, estrutura protegida. Nenhum desses tipos de perda requerem proteção mais. Estrutura devidamente protegida, estrutura devidamente protegida contra o tipo de perda de público, de patrimônio cultural e de valor econômico. Agora, feito isso, você vem, preenche a conclusão da sua análise de risco e assina o seu relatório de análise de risco e ele está pronto. Esse é um estudo de caso simples da norma, que é uma casa de campo com
uma zona de risco, já que a zona 01 foi eliminada. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos fazer um estudo de caso de um escritório com várias zonas de risco, e vamos poder fazer a comparação desses riscos e quais as soluções a serem inseridas na tabela para reduzir o risco total.